Vendas está em tudo. Onde há relação humana, há vendas. Você vende uma ideia, você vende uma opinião, você vende um projeto, você vende a sua imagem todos os dias, né? Você vende todos os dias, a todo momento, né? E então a habilidade ela é fundamental que seja desenvolvida. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas possam compartilhar dicas, insights, para que você possa entender qual foi o comportamento dessas pessoas, né, a mentalidade, quais decisões elas tomaram, quais habilidades elas desenvolveram para que elas tivessem resultados acima da média, para que você possa aprender e aplicar no seu dia a dia para melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros, eu estou aqui com Carol Wiltz. Fala galera, tudo bem? Estamos muito animados, é um tema que a gente tem paixão hoje aqui, tudo é venda, afinal, né? E estamos com um convidado que é nosso amigo, que é um grande líder há mais de 10 anos ajudando pessoas a venderem mais e também autor do livro Papo Reto. Seja muito bem-vindo, Cadu Pimentel, vamos dar as boas-vindas. Com energia começando. Como é bom ver amigo chique, né, gente? Prazer estar aqui, tá? Parabéns pelo podcast, parabéns por essa iniciativa e contem comigo. No que precisar aí, a gente tá junto e tô aqui para responder as perguntas calientes que vocês prepararam para mim, que eu já dei uma olhada no briefing. Vamos navegar por esse universo e ajudar a galera. Atenção. Bora. Então vamos. E só para apresentar um pouco melhor, né, nosso convidado, o Cadu é de Amparo, né? Óbvio que você já ouviu falar, né? Óbvio. Se não ouviu, joga no Google que você vai ver a cidade maravilhas maravilhosa do mundo, né, Cadu? Exato. Amparo. Formado em Direito, né? Foi advogado, depois ele pode falar, né, um pouco mais de... trabalhar um pouco mais na história dele. Se tornou um dos maiores líderes da indústria de vendas diretas, né? Um cara com um resultado incrível. Eu tenho uma admiração grande pela história dele, porque eu pude acompanhar, né? Eu pude ver ele sair de uma kitnet. Eu lembro que na época, eu nem cheguei a conhecer essa kitnet, eu acho que ele não gostava de levar convidados lá, Não dava né? pra sentar lá, não dava pra sentar. E eu vi ele sair dessa kitnet e parar no Alphaville, né? Um dos condomínios mais luxuosos aqui de Campinas. Eu vi um cara que realmente transformou, né, a sua vida, a vida né, de sua família, e fez isso com muito trabalho duro, né, com muito suor e sempre fazendo questão de preservar seus valores. Inclusive, ele se tornou muito conhecido, né, no mercado pela sua retidão, pela sua integridade, né, pela sua honestidade. E então é um cara que realmente eu tenho como referência, né, e nós no mercado aqui temos como exemplo. Hoje ele também tem um curso de vendas, né, que ele vai falar um pouquinho melhor, chama Tudo é Venda, né? Ele também, como a Ká comentou, é autor do Papo Reto, sem puxar o saco dele, mas um dos livros que eu mais gostei esse ano, né? Ele fala muito de trabalho duro, de você não se vitimizar, né? De não ter mimimi, de você realmente preservar seus valores, né, para que sim você cresça, você vença, mas sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada errado. Então eu tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser super produtivo. Vai longe. Tá? Vai longe. E para começar, acho que vamos falar de vendas. Opa, tudo é venda, não é isso? Né? Bora. A gente sabe que, né, assim, é meio até clichêzão começar desse jeito, mas a gente sabe que muita gente enxerga com um pouco de desprezo, né, essa atividade que a gente ama tanto, né? Por que você acha que o mercado ainda vê com maus olhos o vendedor? Tá. Primeiro, posso pegar um gancho do que você falou antes? Todos que você Porque quiser. é legal eu vi que eu fiquei conhecido pela integridade, pela honestidade. Isso deveria ser tão padrão, né? Hoje a gente destaca, né? hoje virou diferencial competitivo. É louco isso, né? Como a gente tem que começar a pensar um pouco mais fora da caixa, né? Como as coisas elas estão às vezes desvirtuadas. Mas enfim, falar de vendas. Vendas é uma das minhas paixões, né? Eu amo vender, eu aprendi a vender na rua, né? Com o pé no chão, batendo de porta em porta, falando com gente, né? Legal. Apresentando o negócio. E tudo é venda, a venda faz parte do nosso dia a dia. E uma das principais fontes desse menosprezo
e por que não preconceito com relação a vendas, faz parte um pouco do que você falou, da atividade vendas. Na verdade, vendas, ela não é apenas uma atividade, ela é uma habilidade, Total. antes de ser uma atividade, né? Porque nem todo mundo trabalha diretamente com vendas, ou seja, tem a atividade vendas como algo profissional, mas todo mundo vende. Uhum, Então é uma habilidade que precisa ser desenvolvida por todo mundo. total. Então a gente percebe que as pessoas, por fruto da ignorância, fruto do desconhecimento, elas acabam não entendendo a importância de vendas na vida delas, né? Vendas está em tudo. Onde há relação humana, há vendas. Você vende uma ideia, você vende uma opinião, você vende um projeto, você vende a sua imagem todos os dias, né? Você vende todos os dias, a todo momento, né? E então a habilidade ela é fundamental que seja desenvolvida. Só que as pessoas têm uma imagem, uma picture, né? Muito pequenininha do que é vendas. Quando você fala de vendas para alguém, o que a pessoa imagina? Um vendedor entregando um produto. E uma às pessoa vezes entregando até dinheiro de volta. empurrando algo, né? Empurrando com essa visão já preconceituosa, e eu já Exato. vou falar um segundo motivo do preconceito de vendas, mas as pessoas primeiro têm uma visão muito pequenininha de vendas. Ah, é um vendedor que vai lá, entrega um produto, você dá um dinheiro de volta e pronto, é a transação comercial. Tá. Só que isso é uma foto muito pequena do que é vendas. Vendas é uma visão muito maior, é uma coisa muito mais holística, é um processo, ela está no nosso dia a dia. E o segundo motivo de que há esse tipo de menosprezo com relação à habilidade, primeiro é você desvalorizá-la, ou seja, você não dá importância para ela que ela realmente tem na vida das pessoas. E eu acho que o segundo grande motivo é as pessoas, de alguma maneira, elas terem tido péssimas experiências com vendedores na vida, Entendi. né? Então você pega, quem aqui nunca foi mal atendido por um garçom no restaurante? Quem aqui não fica horas e horas na fila de um banco para ser atendido? Hoje não pega mais fila de banco, né? Uhum. Mas há anos atrás, quem não pega até hoje fila, anteontem eu peguei uma fila no médico, esperando para ser atendido. Então tudo que envolve vendas e que você tem péssimas experiências vai te formando um rótulo. Então o rótulo do vendedor muitas vezes é do charlatão, né? É do cara que quer ganhar. Quem aqui nunca levou um carro no mecânico e o mecânico empurrou aquele servicinho que você sabe, aquilo ali não precisava ter pago. Né? Então as pessoas têm péssimas experiências com vendas e isso vai formando uma casca. Que as pessoas, quando fala vendas, arrepia, porque já tem essa impressão de que alguém está querendo dar o nó em você. Então esses são alguns dos motivos pelo qual as pessoas menosprezam essa habilidade que deveria ser importante para absolutamente 100% das pessoas no planeta. Total. Legal. Né? Concordo. Você falando, até lembro de uma experiência, hoje faz parte do meu grupo de sociedade, mas logo que ele me conheceu através de um grupo de amigos, ele falou assim, você é vendedora que eu gosto. Mas peraí, então você não gosta de vendedora, eu sou a vendedora que você gosta, e aquilo me feriu, e eu fui a fundo entender o porquê esse preconceito com vendas. E era justamente dessas experiências de pessoas que empurravam e que falavam de tudo pra vender, e nem sempre é verdade. E a gente sabe que não é isso, E né? é natural também, né, Carol? Porque eu sou advogado de formação e já existe um preconceito com relação à advocacia. Então as pessoas também acham, advogado vai me enganar, advogado vai me gambelar, né? O advogado vai, né? Advogado é pouca Advogado palavra, vai dar aquelas voltas em mim, vai, né? Então, advogado vendedor, então. Advogado vendedor, imagina. Né? Eu acho que é por isso que eu tive que ser tão ético na minha vida para sobrepor esses rótulos que existiam. Então, assim, existem mal profissionais, existem maus profissionais, né? Tanto na advocacia, quanto na medicina, quanto nas vendas, né? Então a gente tem que tomar cuidado só para não rotular uma classe inteira, né? E nós que temos essa noção, temos que levantar a bandeira do que é certo sempre. Total. Legal. E até já mostrando, né, o outro lado da história e o quão importante é essa habilidade de vendas, de todo o resultado que você pôde construir ao longo dos últimos anos, né, todo esse sucesso que a gente acompanhou, qual o peso de vendas nesse resultado? A quanto do teu sucesso você atribui responsabilidade para habilidade de vendas? Cara, percentualmente é difícil de falar, porque o sucesso que a gente obtém não é fruto só de uma coisa, né? É muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? As pessoas querem uma fórmula mágica, né? Uma receita do bolo prontinha, do sucesso, não existe isso daí. 5 passos. Os 5 passos, isso não existe, né? Mas vendas, ela é fundamental. Dentro dos fundamentos, ou seja, dos alicerces de uma profissão, de uma carreira, de uma empresa, vendas é talvez um dos principais órgãos, dos órgãos mais vitais. Eu gosto de usar a analogia do seguinte, todo negócio, toda atividade profissional é como se fosse o corpo humano. Certo. Né? O corpo humano tem as suas células, que são as pessoas, né? Ele tem os seus órgãos não vitais,
que são alguns departamentos que você pode eventualmente encerrá-los, não fazer mais sentido ter, ou alguns departamentos que você não dá tanta atenção e não tem um budget muito alto para investir, e os órgãos vitais, que você perder, ferrou, né? Cérebro, coração, o rim, o pulmão. Vendas é um desses órgãos, e para mim é o pulmão. Por quê? Nenhuma atividade profissional vive sem lucro. O elemento mais importante de um ser humano é o oxigênio. O oxigênio é o lucro de qualquer operação, né? E o órgão responsável por puxar o oxigênio para dentro é vendas. Então, se o pulmão não está trabalhando corretamente, você não está puxando dinheiro para dentro do seu negócio. E se você não está puxando negócio, você não tá puxando ar, você não está conseguindo transformar isso em lucro. Se você não tem lucro, você quebra. Até as ONGs precisam ter lucro. Né? Senão eles não conseguem continuar mantendo o seu propósito, né, de prestar algum serviço básico para a comunidade sem fins lucrativos. Ah, é sem fins lucrativos, quer dizer que não tem lucro? É claro que tem lucro, tem que ter para que eles possam reinvestir naquele projeto social, por exemplo. Então, é fundamental vendas dentro disso tudo. Então, respondendo a sua pergunta, o quanto vendas foi importante? Para mim, foi indispensável. Percentualmente, eu não sei te dizer, mas sem vendas eu não chegaria nem a 1% do que eu tenho hoje, né? Assim como outras atividades, especialmente dentro da minha primeira experiência empreendedora, que foi através da venda direta. Certo. Então, a venda direta, que é aquela venda raiz, né? Onde você muitas vezes tem que se preocupar com tirar o produto do centro de distribuição, até lá na outra ponta fazer treinamento de vendas para novos líderes que você está formando para sua equipe de vendas. Então, assim, você se preocupa com toda a cadeia de vendas, né, do começo ao fim. Então, dentro da venda direta, vendas tem ainda uma importância, uma relevância muito maior, né? Em outras atividades, talvez você tenha outras tão importantes quanto, mas dentro da venda direta é indispensável. É indispensável, né? Eu vim da indústria de cosméticos e eu lembro que sempre tinha muito lado dos pesquisadores, então era até diferente, porque são os caras realmente que ficam o dia inteiro estudando moléculas, princípios ativos, e uma mentalidade totalmente diferente. Aí chegavam os vendedores, todos acelerados, querendo levar o produto para o mercado e falar com os clientes. Mas, à medida com o tempo, as áreas iam se integrando e via dos vendedores, a importância de toda aquela pesquisa e o tempo do time de pesquisa e conseguir enxergar valor nisso, e eles que a gente ia levar o que eles criaram, claro. O que o cientista criou para o mercado, e só teria valor o que eles criaram se a gente vendesse na ponta. E Exato. Se o cliente do cliente, então assim, era B2B, né? A gente vendia para um cliente e o cliente, que é o consumidor, enxergasse o valor, e aí recomprava. Aí fechou o ciclo. Como você me falou uma frase que eu falei, cara, uau, queria ter tido esse argumento lá atrás. Teve um dia que alguém falou que tinha um colágeno que era melhor que o nosso. Era um colágeno mais novo, mas que era melhor que o colágeno, o Nara, que a gente trabalha. Tá. E aí eu falei pra você, a pessoa falou que isso é melhor, tá? E você falou assim, bom, a próxima vez que alguém te falar isso, fala para a pessoa que se o produto é bom ou não, é medido pelo valor que ele entrega. Sem dúvida. Então, e pela percepção de quem consumiu o produto. Então, é melhor. Isso é resultado de volume de vendas. E é resultado em volume de vendas. Então, o Nara era líder, né? É líder de mercado. Então, é líder, corrigindo aqui, o Nara é líder de mercado. E, então, ele passa valor e mede-se pelo volume, ele é o melhor colágeno do mercado. Fato. Pragmático, é isso aí. É legal. Números. É legal. Eu gosto de vendas por isso, porque é números, né? Você falou aí eu vou puxando um pouquinho a sardinha pro vendedor. Você falou dos cientistas, e claro, todo mundo tem a sua importância. Não deixa de ser um órgão vital. Agora, quem que paga o salário do cientista? É o vendedor, galera. É vendas, né? Todo mundo, quem tá pagando o salário aqui dessas pessoas que estão aqui? É vendas, isso, né? É vendas. Então, vendas é a profissão e a atividade que paga o salário de todo mundo dentro de uma empresa. Então, e por incrível que pareça, é uma das áreas mais amadoras dentro de uma empresa. Olha, e não deveria então, ter, hoje, né? Deveria ter os treinamentos. Amanhã, por exemplo, hoje a gente está em dezembro, né, de 2022, amanhã eu estou fazendo uma palestra numa indústria lá em Osasco. Amanhã de manhãzinha eu vou estar lá fazendo uma palestra para o time de vendas, e ele disse para mim, a empresa tem tantos anos de vida, ele nunca tinha dado um treinamento de vendas para o seu time. Então você percebe hoje que as empresas elas estão investindo muito pouco, talvez a gente está mudando um pouquinho desse conceito, né? Principalmente com a internet, a importância de vendas está mudando um pouquinho mais, mas as empresas não investem, né? Então é importante as pessoas enxergarem como vendas é crucial. E os outros departamentos, e no fim, venderem também, porque como um pesquisador, ele faz um projeto sem vender a ideia dele, não tem como. Exatamente. Não, a ideia dos outros interna, que venderem passa na frente, gente. Certeza. E, Cadu, tanto tempo treinando pessoas, né, treinando líderes, ensinando, duplicando conhecimento, você acredita que vendedor
tem um estilo, tem um estereótipo, porque as pessoas falam, o vendedor é aquele cara extrovertido, que fala muito, que não tem vergonha. Você acredita nisso? Eu não acredito em dom, mas eu acredito que existem alguns talentos que te facilitam a vender, né? Aham. Eu já peguei pessoas que não eram nada talentosas, como um cara que tá aqui na minha frente, né? E ele se transformou num cara que tá, assim, se revelou ser um exímio vendedor, né? Então, assim, mesmo que você não seja uma pessoa talentosa, por exemplo, um talento importante para vendas é comunicação. Tá. Agora, você não precisa ser extrovertido ou introvertido Perfeito. para se comunicar bem. Tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas. A timidez ela não pode te atrapalhar até o ponto de você não querer se socializar. Tá. Porque outro talento, outra skill importante para você ser um bom vendedor e ter sucesso em vendas é a habilidade de se relacionar, né? Networking, né? Então é importante você se relacionar, né? O bom vendedor, ele necessariamente é um bom relacionador, né? É um cara que constrói e cultiva networking. Mas a comunicação é um talento importante para o cara de vendas. E a comunicação também diz respeito a ouvir, né? Perguntar, ouvir, não apenas falar, né? Então, necessariamente a sua característica pessoal no que diz respeito à extroversão versus introversão não é aquilo que vai ser o determinante. Agora, comunicar-se bem é. Legal. Então, existem talentos que facilitam o processo de aprendizado. Entretanto, gente, vendas é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver, sabe? Mesmo que você seja mais introvertido, mais extrovertido, mesmo que você tenha algumas dificuldades a mais do que outras, eu tenho certeza que existem talentos que você possui, Carol, que você pode utilizar para vendas, coisas que o Dom não tem, e eu tenho alguns que vocês não têm, e não tenho alguns que vocês têm, e isso tudo a gente consegue aplicar de alguma maneira dentro do dia a dia em vendas. Então, vendas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Só que, claro, se você tiver alguns talentos, tende a facilitar o processo de aprendizado. Isso é mais rápido, né? É igual jogar futebol, né? Tem gente que é talentoso, mas tem gente que é esforçado. Eu adoro falar isso, né, gente? Porque o esforçado vence o talentoso, principalmente o talentoso é preguiçoso, né? Então a gente vê quantos. Eu sempre joguei futebol a minha vida inteira. Então você para pra pensar, cara, quantos amigos bons de bola que eu Você não era vi. bom ou você era esforçado? Eu era mais esforçado do que bom. Mas eu era sempre o cara que era um dos primeiros a ser escolhido. Porque era esforçado. Porque era o cara que corria, era o cara que organizava o time, era o cara que jogava no meio de campo, era o cara que todo mundo queria ter no time, sabe? E às vezes a gente, pô, aquele cara é bom de bola, mas ele é chinelinho. Ele é um cara que não gosta de jogar muito, não gosta de se esforçar, não gosta de correr pro time. Ele pega, tenta driblar meia dúzia de pessoas, perde a bola, a gente toma contra-ataque. Então não basta você ter o talento. Eu prefiro sempre pro meu time um cara extremamente esforçado, Legal. um cara que tá disposto a vir cru, mas a ser ensinado a habilidade, né? Porque hoje em dia é muito mais, falando de outro assunto, né? A gente vai viajando, mas dentro das empresas, as soft skills, né? As habilidades comportamentais, elas têm hoje ganham um valor muito maior do que as habilidades técnicas, né? Porque a habilidade técnica é a responsabilidade da empresa de ensinar. Agora, comportamento vem de fábrica, né? E o comportamento é difícil, você moldar o comportamento da pessoa. E a Exato. maioria das pessoas são demitidas por comportamento ruim e não por falta 90%, de técnica. 90%. Na Você RH surgiu uma pesquisa recente que 90% das demissões são por conta de mau comportamento. Então, hoje comportamento é tudo, né? Hoje você contrata por comportamento, né? E demite por comportamento. E claro que a parte técnica ela é importante, entretanto a empresa tem a missão de também ensinar, né? Você não precisa vir pronto. É muito mais fácil ensinar técnica do que comportamento. Legal. Não. Quando a gente fala de vendas, tem uma coisa que agora jogando a bola um pouco pra você, porque eu aprendi com você sobre as tomadas de não e as objeções. Isso faz muito parte do processo e eu entendo que depois que você, vamos dizer assim, neutraliza o não leva ele tanto pro pessoal ou pra sua emoção, realmente você começa a se tornar melhor naquilo. Contextualiza um pouco, porque muita gente leva não e para, se frustra, tem vergonha, né? Você me falou muito sobre isso também. Deixa eu te falar uma coisa, então, Carol, falar pra todo mundo que tá ouvindo aí, essas milhões de pessoas que nos ouvem hoje. Isso, Made in Brasil! Milhões de pessoas. O não em vendas está para o vendedor, assim como a graxa está para o mecânico, né? Então, assim, não dá para evitar. É inevitável você tomar não. O que você pode fazer é reduzir os nãos que você toma, através de uma boa competência em vendas, né? De um processo de vendas Técnica, estruturado, né? técnica, e você enxergar a venda de uma maneira melhor. Perfeito. Né? Enfim, dá para você reduzir e melhorar sua taxa de conversão, tecnicamente falando. Mas o não sempre vai existir. O que eu ensino sempre para as pessoas é o seguinte, cara. A partir do momento que você coloca no seu coração, uma questão de mentalidade daí, de que você está como vendedor ou empreendedor ou quem quer que seja que está vendendo algo para alguém, você está realmente fazendo bem para aquela pessoa. Legal.
você para de dar tanta importância para os nãos que você toma. Por quê? Porque normalmente a dor do não está vinculada à relevância que você dá à opinião dos outros a respeito daquilo que você está fazendo. Quando você isola a opinião dos outros e começa a ter a convicção de que aquilo que você está fazendo pode ser bom para ela, você para de dar importância para aquilo que ela está falando. Por que eu falo isso? Eu tenho 2 filhos. Certo. Né? No dia de hoje tenho 2 filhos, quero ter mais uma meia dúzia. Carol que não me escute. Carol, tá escutando, né? Eu vou mandar ela escutar esse podcast, ver se ela inspira. Eu tenho 2 filhos. E às vezes eu tento vender pros meus filhos, né? Tá. Filha, tá na hora de escovar o dente. E negociar o tempo inteiro, Negociar, né? E às vezes ela vem com um não grosseiro e ela não quer, ela tá numa fase assim. E eu não me importo tanto com isso. Por quê? Porque eu sei que o que eu tô falando pra ela é pelo bem dela. né? É o que ela precisa estudar agora, por exemplo. Né? Legal. É um exemplo prático, diário, corriqueiro, que às vezes a gente nem dá relevância, né? Mas o que é isso? É venda. E quando você acredita que aquilo que você está falando pro seu filho, por mais que doa, por mais que ele chore, por mais que ele esperneie, por mais que seja ruim ouvir, mas é o bem dele, você não se importa muito com isso. Você não dá tanto valor pra birra, pra pirraça, pro não, às vezes pra ofensa desmedida de uma criança, às vezes um pouco mais bocuda. Eu era um menino bocudo quando eu era mais novo, né? Então às vezes a gente fala, pô, dói, lógico que dói, sempre vai doer. Ai, não tem que doer. Não, mentira, isso aí é coisa de guru, de autoajuda que acha que não dói tomar não. É claro que dói, mas se dá um pouco menos de relevância, porque você fala, bom, eu fiz a minha parte, né? Legal. Eu tinha certeza que o meu produto poderia ser bom pro Dom, ele não quer. Pô, paciência, ele agora sabe que eu tenho. É por aí que eu levo os nãos pra vida. Tá? Sempre me incomodou muito também, né? Principalmente no começo, né? Essa parte de rejeição. E eu lembro que eu fui buscar em livros, né? Tem muita coisa que eu vejo que eu preciso trabalhar, eu vou procurar livros a respeito. E eu encontrei um livro chamado Go for No, né? Corra atrás do não. E esse livro tinha uma mentalidade bem interessante, onde ele mostrava que as pessoas, inclusive ele dizia, né, estava escrito, que as pessoas que dominam o mundo são as pessoas que estão dispostas a ouvir não. Legal. Porque são as pessoas que mais fazem, que mais se arriscam, que mais tentam e, consequentemente, as que mais conquistam, né? E o contrário é verdadeiro. Qual que é a única maneira de você nunca levar não e nunca ser rejeitado? É só você não tentar nada, não fazer nada, e você não vai conquistar nada, né? Então, enfim, isso aí me ajudou muito com essa parte de rejeição. Uma técnica pra isso é você monetizar o não, né? Então você você tem uma tática, você tem uma técnica, por exemplo, eu tenho um ticket médio de, sei lá, de R$100. E a minha taxa de conversão é de 10%. Certo. A cada 10 pessoas que você fala, 9 nãos, um sim, certo? 10% de taxa de conversão. O que significa? Você tomou R$10 pra cada não que você tomou. Ótimo. Se você não tomar... o copo meio cheio, se né? você não tomar... Porque se você não tomar sentimento aqueles 9 nãos, você não ganha os R$100. Total. Entendeu? Então você tá tomando, na verdade, 9 nãos, que são R$90, e mais um sim, que é o último 10 pra completar o 100. Total. E aí, cada vez que você vai oferecer, você sabe que você tá ganhando Exato. R$10. Você tá sendo pago pra ouvir não. E aí você também começa a jogar o jogo de como que eu diminuo pra ganhar mais rápido, melhorar seus números, né? Quantificar. Legal. E saindo um pouco, né, da parte de conceito, eu lembro de ter aprendido muito com você sobre objeção. A gente, em alguns casos, falava ali de produtos específicos, mas tem uma técnica ou um passo a passo mais padrão para trabalhar a objeção? Tem. Que você usa tanto para vender colágeno quanto para vender casa ou não? A gente tem um método que eu ensino no meu curso, inclusive, que é o método DICA. Então, primeiro descubra a objeção, depois você isola a objeção para poder ter certeza que aquilo é a única objeção que existe, porque normalmente a primeira objeção é uma mentira. Então as pessoas estão colocando aquilo na frente, mas na verdade tem algo para trás. Então a gente vai descascando a cebola, né, para ver o que tem lá dentro, se realmente aquilo é um problema ou não. Aí você consegue contornar, então o C do DICA é contornar a objeção e o A é avançar, né? Sempre dar um próximo passo para poder avançar no fechamento. E para contornar a objeção eu ensino só cocô, né? Lembra do só cocô? Lembro. Só cocô, sorria, concorde, contorne. Então sempre que alguém te dá uma objeção, esse produto é caro, eu concordo com você. Mas para pensar, aí você dá uma contornada de acordo com o produto que você vende e sempre fazendo perguntas, né? Então sempre que você vai contornar, você pergunta, sempre com uma interrogação, para que você jogue a batata quente pro colo do cliente, né?
Então ele faz ele pensar, faz ele refletir, faz ele voltar para você com alguma resposta diferente do que aquela que ele deu no começo, provavelmente. Então E- sempre faz as pessoas refletirem a respeito disso, né? Então aquela velha história, meu seu produto é caro. Ah, eu entendo o que você está falando, mas caro comparado a quê? Só para eu poder entender, você está comparando o meu produto com qual outro produto? Porque se um é caro, outro tem que ser barato, e vice-versa. Com qual produto você está me comparando? E aí ela vai falar, ai, comparando com. Então, mas aí você consegue, através dessa anamnese que você faz da objeção, você consegue ou agregar um pouco mais de valor, porque às vezes o valor não ficou muito claro, ou você consegue mostrar um pouco mais dos seus diferenciais competitivos com relação ao produto que ela disse, ou às vezes você vai perceber que ela não tá comparando com nada mesmo, ela não é essa a objeção. A objeção não é preço, ela tá sem dinheiro, por exemplo. Então você começa a detectar que existe alguma coisa ali por trás que você não entendeu. Você falou em agregar valor, e uma coisa interessante em vendas também é, às vezes você pega um vendedor novo e ele decora tudo sobre o produto, né? Antes. Falar E sobre é isso. um dos erros, assim, gente, presta atenção, porque você não vende o produto. E olha que eu venho da área de produtos, gente. Não se vende o produto, você vende a solução. Você soluciona uma dor, certo, Cadu? Exatamente, Contextualiza exatamente. pra gente. É isso, é vender valor, né? É, Então, valor é o conjunto de benefícios que uma pessoa espera obter através de um produto ou de um serviço. Isso é o conceito de valor, né? E o benefício da pessoa não é o Oxi 9,8 que existe dentro do seu ingrediente, lá do seu isso. produto. O benefício é aquilo que ele está entregando para você levar para casa e você realmente solucionar alguma dor, ou você ter alguma vantagem na sua vida, é você economizar alguma coisa, é você ter mais segurança, é você ter mais saúde. Então, o objetivo, o resultado, o benefício que você leva através de um produto ou serviço é aquilo que a pessoa está buscando, Total. né? E quando o vendedor ele se atraca muito, né? A questão técnica do produto ou do serviço, ele acaba perdendo a oportunidade de ver a coisa de uma maneira um pouco mais lúdica, mais emocional, do que uma coisa mais racional. Porque as pessoas, elas compram pela emoção, isso é comprovado Legal, cientificamente, né? legal. As pessoas compram pela emoção, por aquilo que ela tá vendo que pode levar para casa e pode fazer bem para ela, pode ser um benefício. E depois elas tentam justificar pela razão. Pela questão de preço, pela questão de embalagem, pela questão do que quer que seja. Mas a verdade é que só vai conseguir vender, especialmente vendas mais complexas, quando você conseguir despertar nela o desejo por comprar aquilo, porque ele enxergou que aquilo é aquilo que ela realmente precisa, ou que pode fazer bem para a vida dela de alguma maneira. Que a dor realmente não precisa ter uma dor física, né? Pode ser uma necessidade, pode ser um Pode. interesse, pode ser um desejo, Uhum. né? Isso pode ser dentro de uma dor também. Ah, eu quero uma bolsa. Você não tá precisando de uma bolsa, mas você quer porque deseja aquela bolsa, porque você ambiciona aquela bolsa, porque você tem a vaidade, o status, né? Você tem uns pecados capitais que mexem com a nossa vida dia a dia. Então, às vezes, o seu valor, ele necessariamente não é a dor que tem que ser solucionada, mas é um desejo, é um anseio, é o tesão que você tem que resolver ali, entendeu? Legal. Então, vender valor é isso. A gente tem que tirar um pouco do tecnicismo. É claro, viu, Cá, que alguns produtos, por exemplo, se você vende um SaaS, se você vende um programa de ERP para uma empresa, Você é precisa. uma venda mais técnica. Tá. Né? E você precisa, muitas vezes, o seu diferencial competitivo tá na parte técnica. Mas aí você Né? também vai falar com alguém que entende, né? Então provavelmente você vai vender Sem pro dúvida, é uma técnico. venda técnica, né? Total. Mas, ainda assim, eu te garanto, mesmo na venda mais técnica, Legal. é a emoção que faz a diferença. O fiel da balança tá na emoção. E sabe qual que é o principal fator de emocionar as pessoas hoje? O atendimento do vendedor. Legal. Porque assim, ó, vamos lá. Valor, né? Conjunto de benefícios. Cadu, preço importa? Preço importa, mas não é determinante. O valor é o mais importante. Quanto mais se agrega valor, mais você aumenta a percepção de valor no seu cliente final. Quanto melhor a percepção de valor, o preço menos significância tem. Perfeito. Só que no mundo tão competitivo que a gente vive hoje, é difícil você ter um produto que tem um valor completamente diferente de um do outro. Concorda comigo? Total. Você é de produto. É. Ah, eu faço lá um rímel. Poxa, por mais que você coloque lá o ácido hialurônico, e aí você muda isso, muda aquilo, você vai encontrar algum que tem praticamente a mesma formulação. Total. E que você muda o ingredientezinho, às vezes até nem faz muita coisa aquele ingrediente, mas você coloca mais para poder falar que é um diferencial competitivo. Então, num mundo tão competitivo, ter um produto de um valor supremo em comparação com a sua concorrência é cada vez mais difícil. Onde que você consegue agregar valor para se diferenciar da concorrência? Entendi. Na venda. A venda. No ser humano que está atendendo. Uhum. E aí que as pessoas precisam começar a entender um pouco mais da importância das vendas. Legal. Porque a emoção despertada por um efeito uau, né? Por uma experiência, né? Por um onboarding, por um vem cá, deixa eu te levar para conhecer o apartamento, né?
esse capricho que o Cortella fala, né? O capricho é o que faz diferença hoje no mundo tão competitivo. Você falou de produto, eu tenho até um exemplo aqui na ponta da língua, né? Nós fomos para um curso, fomos juntos, eu e o Dom, e nesse curso eu levei o meu produto na bolsa. Eu ando com o produto na bolsinha, com um preenchedor, e vendi para umas mulheres lá. E eu fui fazer o pós-venda, eu mesma, né? Tinha vendido para ela e perguntei, tá gostando do produto? E ela falou assim para mim, eu só senti que ressecou um pouco a pele. Mas o foco do produto não era hidratar. Naquele momento eu entendi que a pele dela era seca e precisava de um hidratante. E que se eu não falasse isso pra ela ou adicionasse um hidratante na sequência de rotina dela, ela ia deixar de usar o produto e não ia ver o resultado, que era o tratamento de rugas. Perfeito. E aí, alinhei e falei, olha, ele realmente não hidrata. Você tá certo, ele não é pra hidratar. Se sua pele é seca, você precisa de um hidratante depois. Ela aliou o hidratante, esses dias ela me chamou, quero recomprar, como que eu faço? Legal. Eu falei, olha o site aqui. Contornou a objeção. É. Uma objeção. É. Né? Não deixa de ser uma objeção. Não deixa de ser uma E objeção. aí você concordou com a cliente? Concordei Falou, com olha, ela. é isso mesmo, realmente você precisa de hidratante. Meu produto não é pra isso. Então, acrescenta hidratante que vai ter muito mais produção. Vai ter um resultado muito melhor, vai ter um valor percebido maior. E eu acredito nessa transparência também, porque às vezes a gente fala assim, é julgado, né, erroneamente até o vendedor, porque sai falando tudo, querendo, eles falam empurrar o produto, a gente sabe que não é assim, né, o vendedor ele deve ser muito bem qualificado, almejado, e às vezes a gente... Ai, gente, perdi. Quer falar? Acontece, Entendeu? bem. Acontece. Já vamos falar de papo reto. Vamos falar de papo reto, eu perdi. Cadu, Oi. Por que papo reto? Porque eu sou papo reto. Legal, Cadu. Por isso. Papo reto é uma maneira de ser. É uma maneira de comunicar e de ser que eu acredito. É verdade. É isso. Direta e reta? O papo reto é sinônimo de... As pessoas confundem papo reto com grosseria, né? Tá. Papo reto não é grosseria, né? O papo reto sem empatia é grosseria. O papo reto é assertividade, né? É falar sem rodeios, é ser honesto sempre, custe o que custar, é falar Legal. sempre a verdade, por mais que ela doa. Então é isso, eu acho que a gente tá vivendo numa sociedade muito carente de papos retos aí, em que as pessoas preferem mentiras confortáveis a verdades reveladoras. Então, dentro de uma sociedade tão careta, tão politicamente correta, chata, Que fake... não pode falar nada, É fake, né? e fake pra caramba, Fake. né? Que falam nas redes sociais são uma coisa, dentro de casa são um bando de inescrupuloso, né? É. Então, numa sociedade como essa, vem um cara como eu e começa a falar umas verdades, aí, nossa, né? Mas eu sou assim, eu acredito nisso e com amor, né? Com muito amor sempre nas palavras e com intenções boas. Mas falando o que eu acredito que a gente precisa ser, que é autêntico, né? Isso para mim sempre foi muito importante. Legal. E no livro você demonstra, né, que você teve que se esforçar muito, trabalhar muito, né, na tua trajetória, e você defende muito, né, né, que as pessoas tenham essa noção e esse compromisso estejam dispostas a trabalhar duro mesmo, né? Você fala às vezes até ralar o cu no asfalto, né? É isso aí. Tem que ralar a bunda no asfalto, sem dúvida. Porque realmente é a única maneira, né? O único caminho. Você pode falar um pouco de como que você... como que foi para você? Como que você chegou nisso? Claro, eu acredito que tem a ver com a tua história, né? E por que isso é tão importante ao ponto de você ter colocado no livro? Primeiro, uma convicção, que só o trabalho enriquece, né? Então, Concordo. vamos investir. Você vai investir o quê? Para você poder ganhar dinheiro, para você poder enriquecer, você tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro ganha trabalhando. Uhum. Então, assim, não tem, né? Não tem uma mágica. Então é trabalhar. Tem que trabalhar. O trabalho duro, pra mim, se existe uma receita do sucesso, o ingrediente base é o trabalho duro. Legal. É claro que não basta o trabalho duro, né, gente? A gente não tá falando pra gente sair por aí capinando e vamos ficar rico. Uhum. Não é só o trabalho duro, tem que ter estratégia, tem que ter Trabalho duro e inteligência. inteligente, né? Mas tem que ter trabalho duro, Isso. né? Porque eu não conheço nenhum preguiçoso, nenhum vagabundo que seja milionário hoje, a não ser os herdeiros, né? Que tem algumas exceções, até colocam algumas exceções lá. Mas o trabalho duro ele é fundamental. E eu venho de uma família que teve que trabalhar duro para sobreviver. Legal. Então, assim, a minha mãe, minha avó, né, meu pai até hoje, né? Eles trabalharam duro a vida inteira para poder sustentar uma família. Eles não tiveram, talvez, o trabalho inteligente, eles não tiveram, talvez, a oportunidade, né? Numa cidade do interior, ou num século passado, em que não era tão fácil acesso às coisas como nós temos hoje, ou a mentalidade mesmo das pessoas, enfim, vários fatores que não os proporcionaram alçar voos maiores, né?
Mas, de qualquer maneira, a minha família, ela sempre foi workaholic, assim. Minha mãe saía de manhã e voltava de noite trabalhando. Meu pai até hoje carregando caminhão como representante comercial, Legal. sabe? Minha avó foi funcionária pública como professora, então imagina, professorado, trabalhava na delegacia de ensino. Então, eu vim muito dessa escola. Então, pra mim, trabalhar nunca foi um... As pessoas hoje, é impressionante, né? Como as pessoas hoje, elas acham que trabalho é ruim, né? Colocam um peso ruim. Então, mas o trabalho vem, né, de castigo, né? A etimologia da palavra vem de castigo, né? Então as pessoas naturalmente já associam trabalho a algo penoso, a algo sacrificante, a algo ruim. Só que as pessoas elas consideram que o trabalho é o responsável pelo burnout, pelo estresse, trabalhar duro. Nossa, no século XXI, trabalhar duro, você tá louco. Eu escuto às vezes uma geração mais nova falando isso aí comigo no Instagram. Mas trabalhar duro, não, isso aí é burnout. Isso aqui... Gente, o problema não é o trabalho duro, o problema é como você leva a sua vida dentro do trabalho duro. O problema é como você leva o trabalho duro que você precisa ter para poder ter sucesso. Então o problema não está no trabalho duro, está na sua mentalidade, no seu comportamento, na maneira como você encara a vida, na maneira como você sabe se relacionar com seus problemas, né? Porque todo mundo tem. Então não está no trabalho duro. Não é o burnout, não é causa, não é consequência do trabalho duro. É consequência da sua péssima relação com o trabalho duro. Total. Né? Então, assim, de maneira muito objetiva, para mim o trabalho duro ele é pré-requisito para o sucesso. E não que todo mundo queira trabalhar duro para sempre. Né? Não é esse o objetivo de você trabalhar duro pro resto da sua vida, até você morrer. Mas para você poder dar um salto quântico em resultados na sua vida, em algum momento você vai ter que sacrificar algum pilar para se dedicar ao trabalho duro. Não tem solução. Se for algo premeditado, se for algo desenhado, se for algo que você está planejando fazer isso, abra mão de algumas coisas que talvez sejam mais valorosas do que o trabalho duro, mais valiosas para você do que o trabalho duro. Mas que o trabalho duro em algum momento ganhe destaque na sua vida, porque ele é pré-requisito para o sucesso. Legal. Cadu, eu me lembro, assim, o meu pai, ele foi o 7º filho de um faxineiro, e ele sempre veio de uma família de muito trabalho, muito, muito, muito trabalho. Tudo que eles faziam era trabalhar, e passou, né, de gerações. E eu lembro ainda pequena, eu tinha uns 5 anos, a minha mãe resolveu fazer aqueles vídeos de homenagem pro meu pai, onde cada um falava um pouquinho, Legal. e aí o meu vô... Aquela coisa bem brega. Bem brega, minha mãe gosta das coisas brega, entendeu? Adoro. Tipo, na escola levar bolo pra cantar. Aí faz os slides, né? Aquela música de fundo. Pelo amor de Deus, né? Desse jeito. E ainda fico ofendida se você não gostar. Mas aí eu me lembro, ainda eu era muito pequenininha, uns 5 aninhos assim, e o meu avô dando depoimento pro meu pai. Meu pai tinha 2 empregos de manhã e à noite pra sustentar eu e meu irmão. Trabalho duro. E o meu avô falava assim pra ele, várias qualidades, mas só falta trabalhar mais um pouquinho. Caramba! E existe uma explicação social e histórica, né? Os nossos avós, especialmente os bisavós, eles vêm de uma cultura de trabalho braçal, né? Trabalho no campo, na lavoura, né? A maioria de nós aqui, os nossos bisavós trabalhavam na lavoura, né? O tataravós, né? Vieram do campo, porque não tinha a vida urbana, né? Não existia outra opção a não ser você plantar e para colher. Né? Então, isso estava muito enraizado nas nossas gerações passadas, né? E o choque que aconteceu dos nossos pais com os nossos avós foi isso, os nossos avós. Eles migraram para a vida urbana, as coisas ficaram mais fáceis, os nossos avós extremamente duros, muitas vezes, né? Com os filhos dele, com os nossos pais, e isso acabou tendo um choque de geração em que o nosso avô, não conseguia entender que os nossos pais não precisavam trabalhar tão braçalmente, tão duramente quanto eles precisavam. Porque na época dos nossos avós, eles acordavam às 4 horas da manhã, tiravam leite da vaca, né? Tirava o ovo do galinheiro, né? Do puleiro, e ia capinar, e a hora que baixava o sol, era hora de ir para casa, tomar um cafezinho e dormir. Então eles viviam a vida para trabalhar. E aí, quando a tecnologia começa a chegar, quando a vida urbana começa a chegar, quando o mundo começa a mudar, existe esse conflito de gerações. É o que a gente está enfrentando muito hoje. Muito, né? Hoje até num ritmo acelerado, porque aí as pessoas confundem, né? O trabalhar duro com ser algo ruim, e na verdade não. Exato. É o que vai te levar pro seu sucesso, né? Como que é aquela frase? Pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas, pessoas fracas criam tempos difíceis. Né? E tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes. E fecha o ciclo. Esse é o ciclo. E tem mais uma que eu sei que você gosta. Essa também sei qual é, já. Okay. Manda. O que é certo, mesmo que ninguém o faça. E o que é errado mesmo que todos estejam fazendo. O quanto... Aliás, de onde que você acha que veio esse peso, né, de bons valores na sua vida? Da minha família. Eu devo tudo à minha família, gente. Tudo. Tanto a minha família, enquanto eu fazendo parte da família de alguém,
da minha mãe, da minha avó, do meu pai, quanto agora eu, como chefe de Sua família, né? família. De mim Uhum. pra baixo, né? Mas sem dúvida veio da minha família. E eu tenho dentro de mim um senso de justiça muito grande. Sempre tive. É um dos meus talentos, né? Legal. É esse senso de justiça. Desde a da época da escolinha, que eu era lá o líder da turma da escolinha, eu não gostava das injustiças ali dentro de sala de aula. Sempre tentava fazer Uau. uma coisa mais equânime. Não era nada pensado, assim, era uma coisa muito, muito de mim mesmo, né? Um talento que veio comigo, assim. Então sempre tive isso muito. Isso é o conceito de ética, né, cara? Você Aham. pega Kant, né? Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele fala muito sobre ética, né? Ele fala, para mim, o conceito de ética mais brilhante é se você não pode contar para todo mundo o que você tá fazendo, não faça. Porque os motivos que você tem para não contar para ninguém são os motivos que justificam você não fazer aquilo que você tem que fazer, entendeu? Então, assim, você não pode Nossa. contar para uma pessoa aquilo que você tá fazendo, não posso contar para minha mãe. Não faz aquilo, cara. Isso é ética, né? Eu acho que é por aí. Quando você não pode abrir aquilo que você tá fazendo, não faça. Porque esses são os motivos por não fazer que você tem que levar em consideração para não fazer aquilo, entendeu? Você sabe que é muito louco. Numa volta, assim, que a gente tava no carro, você me falou essa frase, eu absorvi ela, mas eu tive um entendimento que eu levei a praticar para tomada de decisões. Olha que louco como é Olha que legal. a mente humana, né? Porque eu pensei assim, às vezes a gente tem que tomar decisões e são decisões de risco. Eu falei, se eu posso contar essa decisão para alguém, porque eu tenho argumentos, porque eu acredito, ela é uma boa decisão. Se eu estou com vergonha de contar essa decisão, é porque eu não tenho certeza dela. Ótima analogia. E aí tem me ajudado muito. Legal, Exatamente. legal. É isso. Eu lembro de uma vez que a gente não tava. A gente tava há alguns anos trabalhando junto, ali em meados de 2015, e, e eu vi uma oportunidade de comprar alguns produtos no Chile. Eu lembro disso. Tava numa promoção, eu ia bater uma pontuação, ganhar viagem, tava comprando barato, então eu ia vender aqui, ia ganhar dinheiro. Enfim, fiz um plano perfeito ali. Eu só não contava com a alfândega. né? E foi engraçado porque tava na promoção, porque tava com 3 meses para vencer e tal. E aí eu lembro que na alfândega deu ruim, pegaram toda a mercadoria, fiquei desesperado porque eu nem tinha dinheiro, tinha passado em cartão de crédito, tinha pego dinheiro emprestado, Tinha que enfim. vender a mercadoria ainda pra pagar. Tava Nossa. contando com isso, né? Contando É. com o ovo no cu da galinha. E aí eu lembro que eu comecei a pensar em soluções depois que eu perdi, né, a mercadoria. E aí eu tive uma ideia, né? Eu liguei pro Cadu. Tive uma ideia. Aí Péssima eu, ideia. Péssima aí eu ideia. falei, eu falei, Cadu, perdi os produtos, né? Não tenho dinheiro para pagar o cartão, preciso fazer alguma coisa. E eu tô pensando aqui, os produtos eles estavam com 3 meses para vencer. Será que eu consigo reclamar na empresa e falar que eu não sabia do prazo de validade, que os produtos ficaram parados e pedir meu dinheiro de volta? Aí ele respondeu assim: Você acha certo isso, Dom? Cri, cri. Aí eu falei: Entendi, obrigado. É. Cadu, enfim, né? Ah, mas é assim, É, cara, eu tenho meus erros, né? Eu não sou 100% claro, certo, somos ético, humanos. mas eu tenho a premissa da minha vida é, cara, eu posso perder a oportunidade, velho, mas eu prefiro uma boa noite de sono. Legal. É isso, cara. E no fim das contas, quem sou eu, cara? Meu dever é passar um bom exemplo pros meus filhos. Deitar em Se eles paz no vão travesseiro. seguir o que eu ensino, o que eu leciono, o meu exemplo, não sei. Mas esse é meu dever de vida, cara. E cá entre nós, eu já tive as minhas oportunidades, eu já errei também, eu já fiz meus rolos, né? E é muito ruim isso, cara. A ressaca moral que eu tenho depois de algum erro de conduta é muito pesada, entendeu? Então, para Uhum. evitar qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu instituo isso daí como regra na minha vida em algum momento. Pô, o que é certo, cara? Por mais que eu queira, por mais que seja tentador, se não é certo, diga não, né? Certo. Diga não e siga a sua vida, porque amanhã o mundo devolve. E Uhum. devolve, e eu sou prova viva disso, cara. Amanhã o mundo devolve na enésima potência quando você demonstra o seu valor. Né? Deus tá aí pra abençoar a gente, gente. Você tem Amém. que acreditar nisso. Existe um outro preconceito ou uma outra crença errada, né? De que todo mundo que deu certo fez alguma coisa errada. Existe, né? Existe. É. Inclusive, eu tive um episódio, né? Há alguns anos, eu estava com um amigo ali na academia, a gente falando de negócios, e ele estava super bem, tinha dado Uhum. um estouro grande.
E ele comentou, ele falou, Dom, né, todo mundo faz alguma coisinha errada, né, pra ganhar dinheiro. Que E, triste, né? e eu fiquei pensando, tipo, né, não sabia. E você é uma prova, né, É. um Vou exemplo. dar um exemplo, cara. Na Modernize, na construtora, a gente teve uma oportunidade aí recentemente de dar um dinheirinho para alguém acelerar um projeto nosso, Uhum. dentro da prefeitura XPTO. E a gente disse não, É. né? E meu sócio me ligou, né? Sorte que ele me ligou. Então tá isso, eu falei, se você me ligar, eu dou êxito na sociedade. E tá, Ah, mas isso aí vai gerar prejuízo. Não importa o prejuízo. Imagina a brecha que você não abre pra uma coisa dessa. tá, E eu não faço parte de sociedade porque eu sou investidor, né? Eu não sou tá. sócio cotista, mas Tá no eu contrato sou social. board, né? Sou conselho. Ainda bem que ele usou o conselho do conselheiro, né? É. E eu falei, cara, não faça isso. Imagina a porta que você não vai abrir, imagina o que quer queira ou quer não, essas notícias correm. E você sempre vai ficar E devendo você alguém fica e com o abre rabo as portas preso. para as coisas Você tá falando de erradas, né? corrupção, né? Que além de tudo é um crime, né? Então, Total. assim, é óbvio que eu tô usando um exemplo grotesco. Uhum. Mas é o meu dia a dia. Meu dia a dia, sim. Pode ser meio Caxias, pode ser meio piegas, pode ser meio brega, pode ser meio cafona pra muita gente. Mas o que importa é olhar pros meus filhos e poder contar pra eles minha história de vida sem nenhuma. Com orgulho. E sem nenhuma borrão, entendeu? É, Vai pagar ali porque eu não apagar quero que aqui, eles contem. esconder. Legal. A gente começou a desenvolver aqui, foi embora, né? A gente Eu nem sei quanto esqueceu. tempo passou, como é que tá? Não, passou só. Não, tem tempo Tem ainda. tempo. Tem tempo. É que tem Ah, coisa que a não. gente ainda quer fazer. É porque a gente falou assim, que quem sabe a gente inaugurou um quadro aqui. Vai ter uma vinheta. Vai ter uma vinheta rodando Made in providencial. Brasil e aí a gente Uau. assina com o Cadu Pimentel no seu episódio, entendeu? Legal, vamos lá, como é que é? Vamos lá, e o quadro é Quem Sabe Faz ao Vivo. Então a gente tá falando Jesus. aqui muito sobre vendas e o intuito é primeiro mostrar para as pessoas que é possível. Então o podcast é um Made in Brasil, ele traz pessoas comuns com resultados incomuns para que você aí em casa assista e também enxergue que é possível, com muito trabalho, né, com trabalho duro e também com a habilidade de vender, que vai ajudar muito quem tá nos ouvindo a prosperar. Na habilidade de vender, já que tudo é venda, a gente gostaria muito que você vendesse um dos seus produtos no Quem Sabe Faz ao Vivo. Legal. Ó, vou até escolher, né? Ah, meu Deus! Hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, claro que não é o caso, mas hipoteticamente, se a Carol tivesse alguma coisa de estria e celulite. Quê? Hipoteticamente, eu tô falando, Tivesse o amor quê? da minha Estria, vida, celulite, Quê? cara? Você, eu não razão do meu acredito. viver, Não, amiga minha sua, rainha. cara. Acho que ele tá confundindo, galera. Né? Amiga Mentira, tenho. É vender um colágeno, é isso? Um colágeno, Nara. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Independente de você ter celulite ou não, vamos É. fazer. Eu tenho, gente. Vamos fazer algumas Bora. perguntas diferentes aqui pra não causar separação aqui, um rompimento entre vocês. Então vamos lá, vamos imaginar uma situação hipotética em que eu tô atendendo vocês chegaram na minha loja, ou enfim, eu tô conhecendo vocês agora, Tá. e eu vou vender o colágeno, vocês vieram atrás de um colágeno, e vocês não Perfeito. consomem colágeno, Isso, óbvio, vocês estão não. vindo atrás de um colágeno. Eu Então, ouvi dizer que é bom. tá, então eu cheguei pra vocês e falo o seguinte, oi, tudo bem, gente? Seguinte, antes de eu apresentar minha solução, vocês me permitem fazer algumas perguntas pra eu poder entender exatamente como que eu posso atendê-los? Perfeito. Legal. Primeiro, vocês trabalham com o quê? Eu trabalho com vendas. Com vendas, você? Eu tenho um negócio de revenda online também. Então, vendas, empreendedorismo, a gente pode... Empreendedorismo, legal. Tem uma marca de beleza. Uau, que É. chique. E me fala uma coisa, apesar de vocês serem jovens, bonitos, vocês têm alguns dias mais de estresse, mais de complicações, aquela correria, sim ou sim? Ah, Todo sempre, dia, né? Todo mundo tem, né? Aham. Um estresse, né? Uma coisa mais maluca É. dessa rotina que a gente vive, né? É. Outra coisa também, bom, eu consigo perceber que vocês praticam exercícios, né? Vocês gostam de A praticar gente exercício. gosta. Musculação vocês fazem? Sim, Sim. os dois. Quase todo dia. E esporte de alto impacto, rendimento? Não? De vez em Corrida quando, de uma vez em corrida. quando, se É. for o caso. Céu aberto? Céu Sim. aberto. Vocês gostam Uhum. de Na correr? Lagoa, Legal. Que hora que vocês correm, mais ou menos? Geralmente de manhã, de né, manhã, gatinho? né? De manhã? E Legal. final de semana o quê? No almoço, que é de manhã, É. entendeu? No almoço. E praia, piscina, gosta? Amo. Nossa, já respondeu na hora, percebeu, né? Ama praia, piscina. Tá tendo oportunidade de ir? Agora, final do ano tem, né? Ai, que gostoso. E você, É. gosta de ir praia, piscina? Eu gosto. Não tanto quanto ela, mas gosto. Mas gosta também, é Uhum. algo que pra vocês é importante. Uhum. E, assim, eu pude perceber, eu sei que a nota vai ser alta, mas só me fala mais uma coisa. De 0 a 10, o quanto que saúde e estética pra vocês é relevante? Nossa, 10. muito 10. 10? Legal. Então, bom, vocês já usam colágeno, né? Não, Vocês não usam colágeno? não. Deixa eu explicar um negocinho pra vocês, ó. Sol, ainda que com protetor solar, correr meio-dia. Piscina. Estresse, o dia a dia, poluição, né? Musculação, esporte de alto impacto, corrida. Esses todos são fatores cruciais para o envelhecimento, né? Certo. E principalmente da pele.
Então a gente está sempre em exposição ao sol e a esses danos oxidativos que prejudicam a nossa pele. E quantos anos vocês têm? Desculpa. Desculpa a indelicadeza, Pode né? falar, eu tenho 28, 28. 33. 33. Então piorou. Porque a Já partir começou o dos envelhecimento, né? 25 anos, a gente começa a perder o poder de síntese de colágeno no nosso organismo. Então, você precisa de uma reposição. Então, colágeno para vocês, gente, não é apenas um desejo, é uma necessidade. Vocês me permitem apresentar minha solução para que vocês não passem mais necessidade com relação a isso? Com certeza, Claro. Cadu. Eu apresento na área para vocês. Agrego valor, mostro sempre que ele vai preencher as lacunas, o crack-crack do seu joelho, o crack-crack do seu ombro. E aí, no final, o que eu faço? Além disso, Carol, né? Uhum. Mulher, tomadora de decisão, que respondeu rápido. Carol, dá uma olhadinha nesses resultados aqui, ó. E vai mostrar Sabe, os antes e depois, Foto, prova olha o social. depoimento, né? Olha esse bumbum aqui, Carol. Depois de Entendi. 90 Firmeza da dias. pele, 90 a dias de textura da colágeno. pele lisinha. Flacidez, celulite, estria, Tudo tudo acabou. diminuiu. Tudo acabou, Carol. Com a Fantástico. utilização de colágeno. Você quer esse resultado, Carol? Quero. Vamos ver então quais são os produtos que eu posso fazer um kit pra você poder Vamos. levar? É isso. Então Faz é um você. kit pra gente o quê? Incluir a nossa rotina. É isso. Então, basicamente, o que é? Você identificar Fascinante. quais são as dores, né? Se elas. O que a gente fez aqui, basicamente? A gente chama de venda empreendedora consultiva, né? Tá. Então, a gente identifica quais são os fatores que as pessoas podem. Talvez elas não saibam, mas que podem ser uma dor, que vocês talvez não vieram com a dor para falar comigo, mas vocês, poxa, eu corro meio-dia, eu faço esporte de alto impacto, eu faço musculação, eu me preocupo com a saúde e não tomo colágeno, então a dor foi enfiada no coração de vocês, a gente vende na área, mostro na área, apresento na área como uma solução, com diferenciais competitivos, sabor, ingredientes, quantidade de colágeno por porção, né, valor nutricional de maneira geral, mostrando que isso tudo vai reduzir celulite, estria, blá, 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 e aí, consequentemente, a gente mostra os resultados. E sabe o que é fascinante? As suas perguntas nos levaram também a perceber que se encaixa e temos necessidade para nossa rotina. Porque muitas pessoas compram produtos e não recompram porque elas não criaram o hábito de consumo. Não entrou na rotina. E é uma coisa legal que vocês mesmos se vendem. Quando o cara sabe perguntar, Legal. vocês mesmos sentem a necessidade de. E perguntar jogando a bola pra ele, né? Fazendo boas Joga a bola. perguntas. Você pode fazer perguntas abertas, né? Uhum. Que são perguntas, e aí, vocês trabalham com o quê? Legal. Perguntas abertas, né? E aí, vocês gostam de viajar? Legal. Né? Agora, perguntas fechadas. Você corre que horas? No sol. Né? E vai. Você corre no sol. Entendi. Né? Então você pode fazer um conjunto de perguntas abertas, perguntas mais Legal. fechadas, para que você vá identificando, fazer uma anamnese do cliente, para que aí, inclusive, você vê se a pessoa precisa realmente da sua solução ou não. Porque um dos grandes méritos do bom vendedor é saber não vender. Entendi. Olha. Porque a empurroterapia que você falou no começo do nosso bate-papo é quando o cara, mesmo sabendo que o cara não quer comprar, você quer empurrar para ele. Ou que não precisa necessariamente da sua solução hoje. Tem gente que não precisa. Se chegar assim, tem 18 anos. Então, tem 19. Cara, você pode até consumir pra prevenir alguma coisa, mas talvez vocês não sejam o meu público-alvo. Isso. Pra que eu vou querer empurrar pra você um colágeno hoje, entendeu? A não ser que você já tenha um estilo de vida que o colágeno faça sentido. Caso contrário, talvez não seja o público pra isso. E nem vai ser o público que vai gostar, que vai sentir, que vai ver resultado, e ele vai falar que o produto não funciona. Então Usar você tem que acertar o público. Exato. E às vezes um creme anti-rugas pra alguém que tem 18 anos. Ou então, Ela sei vai lá, usar e falar um que energético funciona. pra alguém que tem 85. Exato. Às vezes é o erro da pessoa no público-alvo mesmo. Na anamnese, né? Pra você poder entender se a pessoa precisa ou não. Boa, Cadu. Compramos o colágeno, né? Lógico, se não comprasse também. Tá na nossa rotina, né, Nara? E Cadu, e casa? Porque a gente falou Subiu de o vender um ticket. produto, né? É Um isso? produtinho ali. Eu imagino que vender uma casa seja mais trabalhoso ou você... Não, é muito mais trabalhoso, né? O ciclo de venda de uma venda de um imóvel é muito maior do que um colágeno, né? Hoje o colágeno, inclusive, eu sou fã da venda consultiva, né? Eu acho que, inclusive, a sobrevivência de vendas passa por venda consultiva. Legal. Quem não conseguir vender consultivamente vai ser substituído por tecnologia. Legal. Então, fato. No mundo da corretagem de imóveis, isso tem muito. Né? A gente vê hoje corretores de imóveis que vendem falando as referências técnicas da casa. Então, tem 3 dormitórios, 4 suítes, lá. Né? E passa para você como se isso fosse o produto dele, né? E que a pessoa pode ler isso numa ficha, Isso, ela pode ler né? uma ficha, ou então ela pode colocar um óculos de realidade aumentada ou de virtual e ir atrás da casa para poder ver o que tem, né? Isso é uma coisa simples de fazer. E tem os corretores de imóveis outliers, né? Que fazem o over delivery, que fazem o a mais, que se destacam dentro disso. Então, assim, a venda consultiva para mim é fundamental. Só que o colágeno, ele já, há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com colágeno, há 8 anos atrás,
O colágeno era algo diferente. Tá. Não era tão comum. Hoje virou quase commodity. Perfeito. Né? Hoje, Muitas todo marcas lugar têm, tem né? colágeno. Né? Então hoje você não precisa tanto de, nossa, uma super venda consultiva, porque as pessoas hoje já vêm até atrás do colágeno, de maneira mais natural. Mas na venda de imóveis precisa. Então a mesma coisa que eu fiz pro Nara, eu faria para vender uma casa para vocês, por exemplo. Então primeiro é fazer uma anamnese. Tá. Né? Por exemplo, por que vocês queriam comprar uma casa? Por que vocês querem comprar uma casa? Então, a gente vai casar, vai começar a morar junto. Vai mesmo, Dom? Ou é só um teatro? Aí, Dom. Desculpa, continua. Dá pra cortar essa pra brincadeira. Brincadeira, vamos Continua, casar. perdão. Vocês vão casar? Sim. E aí a gente quer morar junto e eu tenho o sonho de ter uma casa própria. Legal. E Eu você, até Dom? falo E pra ele ela, pensa, né? que eu não sou muito a favor da casa própria. Que eu Uhum. acredito mais em trabalhar o dinheiro, investir, rentabilizar e viver de aluguel. Sim. Mas ela faz questão da casa Mas própria. é um sonho. É um sonho. Um sonho não tem preço, né? Sonho é algo que você quer realizar, que você trabalha a vida inteira para poder realizar, concorda comigo? Então, além disso, vocês têm pet? A gente vai ter um dog, né, Vamos amor? Vai ter um dog na casa? É isso que vocês querem? Ai, que legal. Um husky, E filhos, vocês têm? Ainda não. Pretendem ter? Sim. donzinho. Dentro de Donzinho. Dentro de uma casa. Inclusive, dentro ele quer fazer essa Eu loucura. já sei o nome que ele quer dar. Além disso tudo, o que vocês valorizam dentro de um imóvel próprio? O que é a palavra que você diria? O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Espaço. Espaço. Conforto. Conforto. É. Tá? Segurança é importante para vocês? Vocês acham que segurança Sim. é algo relevante? Então, dentro de um Total. condomínio, algo faz mais sentido do Total. que na rua, por Total. Casa exemplo? de rua. Legal. Cada um chega em um horário, né? Tá. E trabalha vocês fora. trabalham. Hoje vocês moram em Campinas mesmo, por exemplo? Sim. Sim. E você mora em Campinas também já? Não. Tá morando em São Paulo? Tô morando em Sorocaba. Ah, em Sorocaba. É. Tá. E você faz bate e volta todo dia. Não todo dia, mas tenho vindo bastante, né? Legal. E você hoje trabalha em casa? Você trabalha fora? Como é que é? Eu tenho um pouco no escritório, mas uma parte do tempo em casa. Então, ter um escritório perto da sua casa seria algo confortável para você, seria algo importante também para uma eventual decisão. Sim, seria Para que bom. você não perca muito tempo no trânsito, né? Não Sim. fique estressado, porque a gente incomoda. Então, perceba o que eu tô fazendo aqui. Eu tô investigando vocês, Uhum. né? Já localizando o bairro, Exato. local, A minha cabeça né? já tá aqui, um sistema, né? Pensando no que eu tenho. Para quê? Para que eu possa, é óbvio, para que eu possa fazer o quê? Dar o conceito de chave fechadura. Pô, eu tenho um produto que vai funcionar exatamente porque vocês estão procurando. Incrível. Um lançamento dentro de um condomínio fechado, onde você tem um espaço legal, uma varanda, sei lá, uma área gourmet para Uma você área poder gourmet. receber. Ah, você recebe amigos, por Sim. exemplo? Então, uma área gourmet. Eu gostaria de marcar agendar com vocês uma visita nesse imóvel, pode ser? A gente, obviamente, se eu mostrasse para você que eu tinha algo que vai ser muito importante, de acordo com a sua necessidade, vocês vão falar, pô, Cadu, eu quero visitar esse imóvel. Nessa visita, para vender o imóvel, aí eu ia me diferenciar. O que eu faria, por exemplo? Eu ia no seu Instagram, pegava uma foto sua do Dom, mandava fazer um porta-retrato, chegava 1 hora antes na casa, colocava o porta-retrato em cima sei lá, do cômodo da sala, Porque a gente já se vê. levava uma champanhe, que eu sei que vocês são pessoas, procurei no Instagram, vi que vocês são pessoas chiques, gostam de umas paradas diferentes, abriria uma champanhe com 3 taças pra gente ir visitando o imóvel, degustando, né? Receberia vocês na portaria, passaria primeiro pela academia, Uhum. para mostrar a qualidade de vida que vocês vão ter dentro do condomínio. Chegaria lá, vocês teriam o primeiro impacto de ter lá o porta-retrato, eu daria o porta-retrato de presente, abriria champanhe com vocês, e eu iria cômodo por cômodo, mostrando os resultados que vocês vão obter naquele cômodo. Então, por exemplo, lá no fundo, Dono, você gosta de receber amigos, né? Olha só, você pode fazer um churrasco aqui, Legal. fazer um lounge para você poder fazer eventualmente um house ali com seus amigos, escutar um house. Aqui, Carol, você vai poder, sei lá, se você gosta de cozinhar, olha aqui a cozinha americana que a gente tem, integrada, você pode estar conversando enquanto o Dom tá na Legal. sala, você tá na cozinha. Você quer um office, né? Você trabalha em casa, olha só esse espaço que bacana pra você poder montar seu office. Então eu vou fazendo você já se imaginar dentro da casa, que é o quê? A venda do resultado, é a venda do valor. visualizar Não isso. tem 3 dormitórios. Entendi. Né? Tem um monte de casa que tem 3 dormitórios. Por que esses 3 dormitórios são os melhores 3 dormitórios pra mim? Porque aqui tem um Como eu me closet. vejo Olha lá, só, né? olha esse banheiro aqui, tem 2 pias. Né? Então, enquanto um tá arrumando, você é Ótimo. mais organizado ou organizado? Não, ela é mais organizada. Pô, você vai poder fazer suas coisas enquanto ele tá ali tomando banho, ele tá também escovando o dente. Olha que gostoso, um ambiente legal para um recém-casado. É, Então, trazer essa parte emocional para a venda do imóvel. Acho que esse é o grande segredo que legal. que a gente tem que trazer isso aí não só para corretagem, para todo tipo de venda, né? Uhum. Desde a venda mais comoditizada até a venda mais complexa. E aí eu não sei se a venda está garantida, mas vocês concordam comigo que as chances de vender É elas muito aumentam fez o maior seu que se melhor. chegasse lá, olha, Você fez o melhor que você cômodo. podia. É. Esse é o segredo. E, É esse o e segredo. fez
a gente se visualizar lá, né? Se imaginar, mexer com emoção. Você já tá, Isso. né? Você já tá visualizando lá, recebendo amigos, escovando o dente junto. A gente É volta. isso. Aí. E uma coisa legal que a gente perguntaria, por exemplo, era preço, né? O que vocês estão pensando em Legal. investimento, né? É, Tá. Falando sempre de investimento, né? Qual que é o Uhum. seu investimento que você está pensando? Porque é. isso aí também quer queira ou quer não, é um fator crucial para a gente poder direcionar para um imóvel. Também. De que Total. adianta levar você numa casa de 5 milhões se Se a está pessoa disposto a não pode. investir 800 mil? Tá. Total. Então é importante também para poder fazer essa Legal, anamnese. Caduza, mandou bem. Valeu, o primeiro. Valeu, valeu, valeu Quem sabe faz ao vivo? demais. Oi! Galera, faz falar aí se ela quer comprar casa, colágeno, depois Legal. aprender a vender. Tá quase dando tempo. Quer perguntar mais alguma coisa? Assim, pra gente ir fechando, acho que seria muito legal se pudesse compartilhar, além, né, do seu livro, Papo Reto, vamos deixar aqui de novo pra galera. Legal. Aonde você busca conhecimento? Qual que é uma dica que você dá pra galera? Além do livro e de ouvir Made in Brasil. A gente fala sobre a importância de você Estar se sempre, manter, né, nesse trabalho de desenvolvimento pessoal, sempre estudando, sempre aprendendo, e buscar isso, seja através de livro, do Made in Brasil, né, de palestras, de cursos, né, Eventos. enfim, podcast. Como que você costuma trabalhar teu desenvolvimento pessoal? A minha leitura, eu sempre fui um ávido leitor, né? Legal. Então acho que talvez a minha maior fonte de pesquisa e de evolução contínua seja através da leitura. Mas eu queria dar uma dica sobre isso, porque as pessoas elas não conseguem entender a importância que nós temos nas nossas mãos hoje, né? Que é isso aqui. Se as pessoas soubessem a importância de você filtrar suas redes sociais, para que dentro das suas redes sociais só passasse informação valiosa e direcionada para aquilo que você está precisando naquele momento. Então, suponhamos que você queira desenvolver a habilidade de vendas, né? Cara, 98% das pessoas que vocês seguem provavelmente não tem nada a ver com vendas. Né? Você vai ver o pet da sua amiga, você vai ver o boy da fulana de tal, você vai ver a viagem maravilhosa que a outra fez, você vai ver a vida dos outros normalmente, ou você vai ver um meme ou outro, você vai... Tudo bem você ter uma mescla disso, mas por que não aumentar um pouco mais a quantidade de conteúdo que você precisa direcionar hoje para sua vida nas suas redes sociais? Fazer uma limpa, né? Hoje tem Legal. pessoas que seguem 1.800 pessoas, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Como é que você acompanha as 3.000? Impossível, né? Eu sigo acho que 100 pessoas. Legal. E eu vou tirando uma e colocando outra à medida que eu vou precisando de alguma coisa naquele momento específico. Tá. Então a dica é, transforme suas redes sociais, que a gente passa tanto tempo navegando nas redes sociais hoje em dia, né? Mesmo que a gente não seja, alguns não sejam viciados, como eu não sou, mas eu sempre tô lá, às vezes dando uma zapeada no Instagram, né? A gente sempre quer ver o que tá acontecendo no mundo. Por que não transformar o seu Instagram numa ferramenta de desenvolvimento contínuo, né? Incrível, Cadu. Então isso é importante, fazer uma limpa na rede social de todo mundo aí e fazer com que ela te sirva e não que você sirva ela. Eu tenho uma dica para agregar dentro do que você está falando, que eu uso até no trabalho. Eu tenho uma conta separada, então além da minha conta pessoal, que eu sigo amigos e acabo vendo fotos e a gente vê a vida da pessoa também, eu tenho uma outra conta onde eu sigo só, nesse momento, acho que a nossa principal ali estratégia está muito em prol de busca de novos influenciadores, então eu sigo só influenciadores e nessa conta eu também sigo empreendedores que eu admiro de sucesso, porque Legal. aí eu vou pegando a mentalidade, o que fazem, então é bem legal. Agora, Perfeito. isso eu não tinha escutado alguém ainda falar, assim, de transformar, porque o pessoal dá dica de Legal livro, mesmo. filme, né, mas Legal. transformar algo que a gente fica ali o tempo inteiro no seu conhecimento, né? Às Direcionar. vezes num Netflix ambulante seu ali, né? Sempre parece um vídeo de um desenvolvimento, Legal. de alguma coisa, seja de produto, por exemplo. Quem são as pessoas que você vai seguir que são referência Exato. nisso? Referência técnica, referência comportamental. E aí o próprio algoritmo, gente, começa a te ajudar e entregar conteúdos relacionados. Então, Exatamente. além de tudo, você se atualiza. Exatamente. Sendo um ávido leitor, você deve ter alguma dica. Quais foram os 3 melhores livros que você já leu? A Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Uau. A primeira é a Bíblia. Quem não leu a Bíblia ainda leia. Eu comecei, mas eu achei difícil. Eu não sei terminei. que é. Eu sei que é. A gente já falou sobre isso, inclusive. Né? Mas leia, né? né? Falando verdade. Leia. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Legal. Foi o livro que eu falo sempre que mudou minha vida. Legal. E me ensinou a ser papo reto. Tá. O como fazer amigos e influenciar pessoas, apesar de ser meio, às vezes, ai, nossa, muito over, né? Mas tem certas coisas que eu trouxe pra minha vida pra poder dosar o papo reto, né? Uhum. Sair da arrogância e da grosseria pra partir pra algo mais evoluído, Legal. digamos assim. E um terceiro livro, o que eu posso trazer aqui de terceiro livro? Um livro que eu gosto muito e que acho que a grande maioria já leu, um pouco de liderança, de estratégia, é a Arte da Guerra.
Me veio na cabeça ele aqui, então eu não guardo, né? Eu falo. Já que veio ele é porque tem alguma porque tem que relevância. ser. Tá. Então, talvez A Arte da Guerra, um livro simples, um livro fácil de ler, um Legal. livro curto e que Eu não li. talvez talvez você goste. Não sei se é muito do seu perfil, quem sou eu pra falar isso, né? Mas não sei, mas é importante vou ler. ler, vale a pena. É isso. Aí já começou a vir um monte aqui, mas acho que Esses pode deixar 3. por aí. Tá. E Cadu, para quem quiser encontrar o seu perfil, Cadu, quem Cadu Pimentel quiser Oficial. comprar, Cadu Pimentel Oficial, quem quiser fazer o seu curso, tudo é venda Tudo é vendo, tá lá o link, tá tudo lá e vai ser um prazer tê-los como alunos. no show. E Legal. comprar os móveis também, né? Vamos comprar tudo. Então, show. Mas até antes de encerrar, né, como o objetivo é sempre agregar para o público, trazer insights, ajudar essas pessoas que não estão satisfeitas, querem melhorar de vida, querem ganhar mais dinheiro, ter mais tempo, enfim, melhorar em todos os aspectos. Mas muitas, e a gente convive há anos com isso, muitas querem melhorar, mas têm medo, né? Tem insegurança de dar um passo, de arriscar algo diferente, de experimentar algo novo. Para a gente fechar, que dica que você pode dar, né? Você sendo um exemplo de um cara que venceu, que, né, saiu literalmente de baixo e construiu um padrão de vida, né, que poucos conseguem. Que dica que você pode dar para essas pessoas? O pior que pode acontecer é ela seguir na mesma toada, né? As pessoas têm que parar para pensar, beleza, tenho medo de mudar, tenho medo de repente fazer uma transição de carreira, tenho medo de tentar novos projetos. Tá, mas e se você continuar assim? Onde você vai chegar? Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de encarar a realidade, de fato, e fazer um planejamento de acordo com o que ela tem hoje, pensando mais no longo prazo. As pessoas são imediatistas, né? E o que acontece muito é que chega lá na frente, as pessoas falam que não tem mais tempo. E elas se arrependem de não ter tomado as decisões, né? Teve uma pesquisa no leito de morte, foi entrevistada lá na Inglaterra, sei lá quantas pessoas, e a maioria não é o arrependimento por não ter feito mudanças necessárias profissionais na vida para que pudessem experimentar novos sabores, né? Então, acho que esse é a grande questão, é as pessoas não conseguirem... Elas não têm que ter medo da mudança, têm que ter medo do que elas vão colher se elas não mudarem, Entendi. né? Porque elas estão tão enfiadas na zona de conforto que parece que isso é algo que os protege. E, na verdade, só os afunda conforme o tempo vai passando. Então, acho que é ter uma noção mais fidedigna da realidade de cada um. Uhum. Né? Então, se você enxerga que aquilo que você faz hoje não vai te conduzir àquilo que você gostaria de ter, você precisa mudar de uma maneira bem pragmática. Acho que é bem por aí. Agora, se você está seguindo um caminho em que você se enxerga conquistando aquilo que você gostaria, ainda que você não conquiste, porque o segredo está no processo, né? Ainda que você não conquiste, mas que você vê sentido naquilo que você está fazendo, segue o caminho. E aí está no caminho certo. Legal. E aí é só continuar, né? É isso aí. Acabou. Show. Made Muito in Brasil. obrigada, Made in Brasil, Cadu Pimentel, uma honra ter você aqui com a gente. Imagina. Obrigada demais pela Parabéns, contribuição. tamo junto. Vamos Obrigado, acompanhar a Caduzão. Made in Brasil. Vou estar Bora. sempre ao lado de vocês. Valeu. Pessoal Amém. de casa, espero que tenham gostado, né? Tenho certeza que vocês vão tirar muitos aprendizados, muitos insights desse bate-papo aqui com o Cadu Pimentel. E não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? Para acompanhar o nosso trabalho e se manter nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Tá sempre aprendendo, tá sempre tendo insights para fazer ajustes e melhorar seus resultados. E até o próximo capítulo. Toda segunda-feira a gente encontra vocês também. Vocês podem ouvir o nosso conteúdo no Spotify e assistir no YouTube também, né? Exato. Tá. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Show, Aê. valeu.